Olá, amantes do futebol, eu sou o Marcelo e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal FutNerd. Bom, seguindo a análise dos times que eu venho fazendo nos últimos vídeos, eu quero dedicar esse vídeo especialmente para meus amigos gremistas. Vamos fazer uma análise sobre o Grêmio até agora, até o final do mês de agosto, início do mês de setembro. Como vem sendo a temporada do Grêmio até aqui, quais eram as perspectivas no início da temporada e o que se alinha para o final dessa temporada. Bom, o Grêmio, como todos devem saber, voltou da Série B o ano passado, junto com o Cruzeiro, o Vasco e o Bahia. E o Grêmio é a grata surpresa do Campeonato Brasileiro, né? Porque tanto o Cruzeiro quanto o Vasco e o Bahia, eles estão brigando muito mais na parte de baixo da tabela do que propriamente na parte de cima da tabela, como o Grêmio vem fazendo. O Grêmio, ele já começou bem o ano, começou conquistando o Gauchão, tem 2 vitórias em Grenais, que isso importa muito aqui para a região do Sul, né? Então, o Grêmio ele começa muito bem a temporada, né? Então conquistou o Gauchão, venceu 2 Grenais e vinha bem na Copa do Brasil até pegar o Flamengo. Quando pegou o Flamengo, me parece que o Grêmio ele tem alguma coisa que contra o Flamengo parece que o time se abate um pouco, parece que o time fica com um pouco de receio de querer jogar mais e acabar tomando uma goleada desde aquele 5-0 em 2019 pela Libertadores, e acaba que deixa de jogar e assim o Flamengo se sente confortável nas partidas e acaba vencendo as partidas. O Grêmio perdeu a classificação, obviamente, aqui em Porto Alegre, né? Aquele 2-0 que podia ter sido até mais se não fosse o Grêmio ter defendido o pênalti. Lá no Rio de Janeiro o Grêmio vinha se portando muito bem, até as alterações do Renato. O Renato mexeu mal no time. Quando ele mexe no meio-campo, que o meio-campo do Grêmio vinha dominando o meio-campo do Flamengo, ele acaba por anular o próprio time e ajudar com que o Flamengo começasse a dominar o meio. E como quem conhece futebol sabe, né? Tu perder o meio-campo ou tu ganhar o meio-campo é meio caminho andado para ganhar ou perder uma partida. Então o Grêmio fez, na minha opinião, uma boa Copa do Brasil, né? Chegou a semifinais, né? Novamente, o Grêmio que tem muita história na Copa do Brasil, assim como o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é o maior campeão, o Grêmio é o segundo maior campeão dessa competição e estão sempre nas cabeças, né? Mesmo quando não estão numa boa fase, eles costumam incomodar bastante na Copa do Brasil. Bom, o Grêmio no Campeonato Brasileiro ele teve uma pequena oscilação no início, depois se firmou muito bem jogando um futebol proativo, muito agressivo e ganhando partidas importantes, ganhando São Paulo. Fez um embate bom com o Flamengo, né, que estivemos falando há pouco na Copa do Brasil, mas acabou derrotado num jogo em que, se o Grêmio tivesse ganho, não teria sido nenhum desvio-derrota, né, porque realmente foi melhor no jogo que o Flamengo, porém o Flamengo foi mais efetivo, e o que conta é a bola na rede, não as estatísticas, obviamente. Fez um bom jogo também contra o Botafogo, que está ganhando de todo mundo. É inexplicável a campanha que o Botafogo vem fazendo. O Botafogo está muito acima dos demais, né? Mas também quando pegou times, digamos assim, mais abaixo da tabela, passou por cima sem muita dificuldade, com a exceção do Vasco, né? Que acabou perdendo lá no Rio de Janeiro sem fazer um grande jogo. Mas o Grêmio, dentro das perspectivas que levantamos no início da temporada, no início do ano, é uma campanha muito sólida, é uma campanha muito boa, é uma campanha que tende a classificar a equipe para a próxima Libertadores, o que é um grande trunfo, né, para uma equipe que vem da Série B, que a Série B hoje em dia, para quem não sabe, alguns anos atrás, até 2017, acho que foi o último ano, em que quando um clube caía da Série A para a Série B, ele ainda recebia a mesma verba orçamentária, recebia os mesmos incentivos, as mesmas cotas de televisão, recebia tudo igual como se estivesse jogando a Série A, porém estava jogando a Série B. Hoje em dia já não. Quando um clube cai da Série A para a Série B, todas as cotas diminuem consideravelmente. E foi o que aconteceu com o Grêmio, né, que caiu e acabou tendo as cotas bastante prejudicadas nesse quesito. Então isso acaba aumentando as dívidas, tudo com que o clube tem que arcar, ele acaba tendo um prejuízo maior. E o Grêmio também, uma coisa que é muito elogiado do presidente Guerra, né, que está começando agora, está substituindo o Romildo, é que ele foi muito ousado, né? Ele buscou investidores,
ele buscou fazer contratações pontuais para elevar o nível do time. E manteve alguns jogadores também que, por mais que tenham participado do rebaixamento, eles não, digamos assim, eles têm qualidade para se manter. Não foi culpa exclusiva desses jogadores. Claro, tem a mancha na carreira, mas não foi culpa exclusiva desses jogadores. Cito aqui o Vila Sante, o Grando, Jeromel, Kahneman. Tudo bem, o Jeromel vem machucado há muito tempo, já não consegue estar atuando com regularidade, mas o Jeromel está sempre em campo, o Vila Sante. Então, né, manteve alguns jogadores que foram muito bem na Série B, como o Bitelo, né, o Ferrinha que caiu com o Grêmio, apesar de ter ficado muito tempo machucado também, ele se mantém agora no time, voltando à velha forma. É um jogador que agrega bastante, jogador bastante agudo, jogador quebrador de linhas, que é muito necessário hoje em dia no futebol, tu ter um jogador para quebrar linhas, porque às vezes aquela defesa fechada, e que nem o Grêmio que gosta de jogar proativamente, propondo o jogo normalmente, então ele precisa ter esse quebrador de linhas. E até para um time que gosta de jogar de forma reativa, como eu comentei num outro vídeo sobre o caso do Ancelotti, da seleção brasileira, tu também precisa ter esse quebrador de linhas, senão tu não consegue puxar o contra-ataque, tu não consegue abrir espaço. Então o Grêmio tem esse jogador que é o Ferreirinha, ainda busca alguns reforços aí pelo que se soube, agora fechou a janela também, fica mais complicado, mas a cereja do bolo foi a contratação do Luis Soares, isso é inegável. É um cara muito acima da média para o futebol brasileiro, para o futebol mundial em si, porque eu acredito que ele poderia estar jogando na Europa, talvez não devido à idade, devido a alguns problemas que ele tem alegado no joelho, talvez não conseguisse jogar jamais num clube de ponta na Europa, tipo que nem ele jogou no Barcelona ou um Bayern de Munique, mas eu acredito que num clube médio na Europa ele ainda teria vaga e muitos deles ele seria titular. Digo aqui, vamos botar um exemplo, um Stuttgart na Alemanha, que é um clube tradicional, mas que vem hoje em meio de tabela, brigando para não ser rebaixado. É um clube que certamente ele seria titular. Certamente, podemos pensar em algum clube na Espanha, por exemplo. É o próprio Vila Real, acredito que ele seria titular também. Vila Real que ganhou a Liga Europa não faz muito, é um clube tradicional que está sempre brigando lá em cima. Eu acredito que o Real Betis da Espanha, clube o qual eu torço na Espanha, também é um clube que eu gosto muito, né? Ele teria vaga no time, na minha opinião. Entre outros clubes, West Ham na Inglaterra, Fulham, eu acho que até o próprio Aston Villa, eu acho que seria um lugar até interessante também. Mas enfim, ele é um jogador que ele leva muito o patamar do Grêmio. E é um jogador que, se tu brincar na frente com ele, é fatal. É fatal. Então, para mim, os méritos que o Grêmio tem até aqui, faz uma campanha surpreendente, porque se nós pegarmos o Vasco, hoje o Vasco é o 18º colocado do brasileiro, até a gravação desse vídeo. O Bahia, que subiu da segunda divisão junto com o Vasco, Cruzeiro e o Grêmio, ele é o primeiro fora da zona do rebaixamento, ou seja, 16º, com o mesmo número de pontos do Santos. O Cruzeiro tá no 11º, se eu não me engano, ou 10º colocado, ou seja, tá ali para baixo também. Então não tá, digamos assim, sobrando no campeonato, apesar de ter feito uma boa parte do campeonato, né, que ele ficou 9 jogos, se eu não me engano, sem perder, mas decaiu bastante. Já o Grêmio não, o Grêmio ele se manteve ali, acho que teve um momento que oscilou, que acabou perdendo 2, 3 partidas a fio, que o campeonato ele é muito disputado, com exceção do Botafogo, que está muito acima. Ele se manteve sempre ali entre a terceira, segunda, sexta posição. Então, é um time que faz um campeonato bastante sólido, né? Brigando lá em cima. E como eu costumo dizer, né? A dupla Grenal tem azar. Porque quando eles estão bem no Campeonato Brasileiro, pode ser azar, alguns podem dizer que é incompetência. Vamos por azar, né? Porque aí pode dizer que incompetência e tudo mais, então tem que fazer uma análise muito mais profunda, tem que conhecer a fundo a administração do clube para dizer que é incompetência. Vamos por questão de sorte e azar. Né? O Inter, o ano passado, fez um puta campeonato brasileiro, é um campeonato brasileiro que ele bateu o seu próprio recorde de pontos nos pontos corridos, teria sido campeão em outras 8 ou 9 edições que teve de campeonato brasileiro com a pontuação que ele terminou, porém o Palmeiras foi fora da curva e acabou se sagrando campeão. O Grêmio, esse ano aqui, faz um baita campeonato brasileiro, poderia estar facilmente brigando pelo título, mas aí o Botafogo, que ninguém esperava,
não, digamos assim, não tem um elenco que tu possa dizer assim, não, o Botafogo ia estar, no começo do campeonato, ia estar lá em cima, ia disparar, ia ganhar 11 partidas a fio em casa e tudo mais. E é o que vai acontecendo, né? O Botafogo tá lá em cima, disparado, com 11 pontos à frente do vice-líder, que é o Palmeiras. Então, aí tu praticamente tira qualquer possibilidade de briga pelo título, porque o Botafogo não dá demonstrações de queda de rendimento, apesar de ter sido eliminado da Copa Sul-Americana, mas foi muito mais eliminado da Copa Sul-Americana por causa do jogo no Rio de Janeiro, onde ele poupou todos os titulares e perdeu inúmeras chances de gols, do que propriamente no jogo lá na Argentina, onde o Botafogo, de fato, não teve uma grande atuação. Pegou um time enjoado, que é o Defensa e Justiça, que para quem conhece futebol, Defensa e Justiça, aí vai uma curiosidade, sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas o Defensa e Justiça, ele sobe pela primeira vez a primeira divisão do futebol argentino em 2013 e 14. E desde então, ele se manteve na Série A, ou seja, lá você vai praticamente 10 anos se mantendo na primeira divisão do futebol argentino e sempre fazendo campanhas muito sólidas, nunca brigando para não cair. Ele terminou ao longo desses 10 anos para um time que nunca tinha disputado a primeira divisão e foi 2 vezes vice-campeão argentino. Uma, se eu não me engano, inclusive, atrás desse aqui, ó, atrás do Racing, que ficou 1 ponto, se eu não me engano, ou 2 à frente do Defensa e Justiça em 2018. Né? Então é um clube também que tem um trabalho muito sólido, então justifica de repente o Botafogo não ter levado tão a sério a Copa Sul-Americana por estar focado no Campeonato Brasileiro. Ele acabou sendo eliminado pelo Defensa e Justiça, que já foi campeão da Sul-Americana em 2020 e ainda mais foi campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras em 2021, do grande Palmeiras, que é nos últimos anos, junto com o Flamengo, o papa títulos brasileiro. Então eu gosto de brincar com isso, né? Que a dupla Grenal, quando tá bem no brasileiro, tá brigando pelo título, tem alguém que se sobressai. É impressionante. Tem alguém que se sobressai e dispara na frente e não tropeça nunca, e tu vai torcendo contra aquele time e ele não tropeça, e vai, e vai, e vai, e vai, e quando tu vê, tu não consegue alcançar nunca, né? E isso é o que está acontecendo com o Grêmio. Então, minhas considerações finais. O Grêmio foi ousado nesse ano aqui, né? Não ficou, como muitos clubes ficam com a desculpa, voltamos agora da Série B, temos que organizar a casa. Não, o Grêmio foi às compras, buscou investidores, trouxe investidores fortes, contratou o Luis Soares, que eleva o patamar, vende camisa, traz sócio. E essas grandes contratações elevam o status do time, né? Tu consegue arrecadar mais seguidores no Instagram, tu vende muito mais camisetas, tu tá mais em evidência na mídia, tu atrai a atenção de mídias do mundo afora, né? Então é um investimento que o clube faz, né? E sem falar do potencial que tem o Luis Soares, cara, agora ele alega esses problemas no joelho e tal, que provavelmente tenha afetado uma questão de sua performance, mas é um jogador que tu deixou a bola, e mesmo assim, muitas vezes ele acaba saindo da área para tentar mais jogadas, né? Como é muito diferente, né? Muito acima dos outros, né? E trouxe também Carvalho, trouxe vários outros jogadores aí, o Vini também, que é um bom zagueiro, estava lá fora, trouxe o Reinaldo, que estava no São Paulo, trouxe o Fábio, não lembro se é o Fábio ou o Rafael, que é enfim, o irmão gêmeo lá do jogador do Botafogo, também muito bom lateral, jogou muitos anos no Manchester United. Então é um time que vem, que soube investir, teve ousadia, não ficou refém daquela questão de ter caído para a Série B ou não, como muitos outros clubes acabam se tornando refém. E aqui vai uma própria crítica ao Inter também, que já fez muito disso. Caímos para a Série B, estamos no momento de reconstrução, e fica naquele lenga-lenga e nunca sai do lugar, né? Então, esses são alguns méritos do Grêmio. Claro, contratou um treinador ainda na Série B, manteve o treinador, que foi o Renato Gaúcho, que é um cara que é atalhado ao Grêmio, né? É o maior ídolo da história do Grêmio, multivitorioso na época de jogador e vitoriosíssimo agora como treinador também. Então é um cara que tem as costas largas, é um cara que consegue administrar o grupo, que foi talhado para ser treinador do Grêmio, para estar no Grêmio. Então eu acho que o Grêmio tem muitos acertos nessa temporada, assim, pouquíssimos erros, então eu acredito que o Grêmio vai se classificar para a Libertadores com tranquilidade, tá? Eu acho que
Claro, o campeonato ele é muito disputado, pode ser que num pouco aconteça de cair muito a performance, mas eu acredito que não, né? Porque o momento de oscilação já passou. Então aqui vai meus parabéns à direção do Grêmio que soube investir no futebol, não ficou à mercê daquele negócio, jogamos a Série B, isso, aquilo, aquele outro, e investiu e, enfim, levantou o status do time e está colhendo frutos. Claro, a Copa do Brasil não veio, como tudo aquilo que comentamos antes, mas já foi campeão gaúcho, ganhou a Recopa Gaúcha também, né? Ganhou os 2 Grenais, então com muito méritos, e vem seguindo forte no Brasileiro, vem brigando ponto a ponto com o Palmeiras pelo segundo lugar. E em questão de percentual, hoje, no momento da gravação desse vídeo, ele seria o segundo colocado, porque tem um jogo a menos que o Palmeiras, que tem 20 jogos, o Grêmio tem 19, né? E tá a 1 ponto do Palmeiras, se não me engano, ou acho que por aí. Certo? Então, meus amigos gremistas, se vocês gostaram da minha análise, se tem alguma coisa para discordar, fique à vontade, comente no vídeo, curta, compartilhe e qualquer coisa, estamos aí. Certo? Valeu, até mais!